Em defesa do Evangelho puro e simples. Entra no ar pela Rede do Bem FM. Programa Evangelho Genuíno. Apresentação: Alexandre Fico. Uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje sábado, 9 de julho de 2016. E nessa tarde o Senhor tem proporcionado mais uma vez, pela sua infinita misericórdia e bondade, a oportunidade de nós falarmos do Teu nome, do Teu amor, de tudo aquilo que Ele fez por nós. Que Ele seja honrado, que Ele seja glorificado acima de todas as coisas. Que nós cada vez mais possamos nos sentir dependentes dEle, porque Ele é mais importante do que o ar que nós respiramos. Sem o ar, nós padecemos, nós morreremos, mas sem Cristo, nós padecemos, nós morreremos, mas teremos uma eternidade distante de Deus no inferno. Que Cristo tenha misericórdia de nós essa tarde e nos proporcione mais uma vez a sua infinita graça, que nós possamos nos abraçar nela, nos apegarmos nela e ser a razão da nossa vida. Hoje, quem está comigo, um prazer recebê-lo novamente aqui, meu irmão. Carlos Carraro apareceu, estava trabalhando com seus afazeres, né, nesses últimos tempos, né, Carlão? E hoje apareceu. E que ele vem sempre contribuir conosco. Bom dia, boa tarde, Carlos. Boa tarde. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Mais uma vez, um privilégio, né, estar aqui com você. Poder fazer parte desse projeto maravilhoso que Deus tem colocado no teu coração. E quero deixar um abraço a todos aí. Estava com saudade, né, estava sentindo falta de estar aqui. E quero deixar um abraço aí especial para minha esposa, né? Também para Silvia e também para a irmã Cássia. Quero mandar um beijo para ela, porque ela é uma pessoa muito especial, que eu tenho um carinho muito especial por ela. E muito bom. Que Deus abençoe essa tarde em nome de Jesus. Amém. Eu quero mandar um beijo também para minha esposa. A Silvia tá nos ouvindo, né? Ela esteve conosco no último sábado. Para a Rose, para a Rebeca também está ouvindo. E para todos, irmãos, eu não gosto muito de ficar mandando abraços e beijos, porque é desonesto, né? Porque tem muitas pessoas nós acabamos esquecendo, pessoas que nos ajudam em oração, pessoas da Genuína que nós amamos a todos. Então eu não gosto muito de ficar mandando por causa disso, tá? Não é por nada não, tá? E hoje nós vamos falar da continuidade, a uma segunda parte, terminar sobre o Evangelho dos Evangelhos, não é o Evangelho dos Evangélicos. E eu tentei terminar, mas eu tive que interromper porque ficou faltando muitas coisas, a gente começa a pular e não fica legal, né? Então nós queremos continuar com isso. Eu quero dar um aviso que eu acho de grande importância, sobre a inauguração da Genuína de Sumaré, Carlão. Sumaré, que era um projeto que o pastor Jorge estava tocando, junto com a supervisão do pastor César Cavalcante. Ele cresceu. O Senhor é o que acrescenta, né, os que hão de se salvar, e o Senhor tem acrescentado àquele lugar pessoas
que naquele grande dia poderemos nos encontrar, se assim Deus permitir. Então eu queria deixar o endereço. Amanhã, se você é de Sumaré, se você não tem uma igreja, se você está desviado ou se você está descontente com o modo que você saiu de uma igreja, não, se você está bem num lugar, meu irmão, você que é cristão, fique no lugar, acrescente nesse lugar. Agora você que não é cristão verdadeiramente cristão, não que professa uma fé, mas que realmente não vive Cristo na sua vida, se você está afastado, você que não está congregando em lugar nenhum, venha conhecer, venha fazer uma visita em Sumaré, né, na rua Manuel Dama Figueiredo, Parque Sevilha. O pastor Roger falou que é próximo ao Vilares, para vocês entenderem, próximo ao Vilares. E a partir das 19 horas, esteja lá. Eu vou estar lá também, o Carlos, o pastor César, o pastor Roger, o pessoal da Genuína, vamos estar lá apoiando esse projeto, algo muito importante, né? A palavra de Deus sendo pregada com responsabilidade, em momentos tão difíceis, né? Tão difíceis. É que muitas vezes nós falamos a respeito da comunidade genuína, e parece que nós queremos nos engrandecer, e não é nada disso, né, Carlos? Pelo contrário, nós somos falhos como todos são, né, falhos, nós temos muitos pecados diante do Senhor, mas Ele tem agido de misericórdia. Nós procuramos zelar pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pregada com responsabilidade. E talvez por isso que acho que já vai fazer 1 ano e alguma coisa, né, que Sumaré começou com um projeto na casa da Silmara e do Flávio, e agora só ela está se tornando uma igreja. Porque se a palavra fosse pregada como em muitos lugares, 300, 400 pessoas. É só você começar a prometer coisas que Deus não promete e você lota os lugares, né? Mas não é isso, não é o perfil do pastor César, não é o perfil do pastor Roger, não é o perfil da pastora Cris, dos outros pastores que estão lá na comunidade genuína, o pastor Fernando, o pastor Pedro, o pastor Ivan e o pastor Antônio, dos presbíteros também, como o meu caso, o caso do Rogério, do Pedro, do Simvaldo e outros. Não é o perfil é a palavra de Deus, é a palavra de Deus sendo pregada com responsabilidade. Tá certo? Então marque aí, Manuel Dama Figueiredo, número 105, Parque Sevilha, a partir das 19 horas, amanhã, a inauguração, tá? Eu vou pedir pro Dé soltar uma vinheta, tocar um louvor, e nós já vamos para a palavra, né? Antes de tudo, obviamente, né, a oração, pedir pro Carlos orar, né? Então o Carlos fará a oração, nós vamos para a vinheta e depois para o louvor, e voltamos com a palavra. Comunidade Cristã Genuína, em Campinas, Rua Doutor Fernão Pompeu de Camargo, número 190, Jardim Leonor. Cultos, terças e quintas, às 20 horas e domingos, às 9 horas. Em Hortolândia, Rua Zacarias Costa Camargo, número 560, no Remanso Campineiro. Cultos, quartas e sextas, às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. No Parque Aeroporto em Campinas, Rua Aldo Fossesi Júnior, número 61, no Núcleo Residencial Vila Vitória. Cultos, quartas, às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Em Sumaré, Rua Manuel Dama Figueiredo, número 105, Parque Sevilha, em Sumaré. Cultos, quartas, às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Em São Paulo, Avenida Guapira, 903, no Tucuruvi. Cultos, quartas, às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Comunidade Cristã Genuína. Aqui é proibido pessoas perfeitas. Você está ouvindo programa Evangelho Genuíno.
No programa Evangelho Genuíno, momento de oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nesta tarde nós pedimos licença, Pai, para levantar a nossa voz a Ti em oração neste momento. Primeiro, para agradecer e engrandecer o Teu nome, que é santo, é poderoso, é bendito, é grandioso. E nós louvamos e exaltamos a Ti, ó Deus, o único Deus. A Tua palavra diz: ao que está sentado no mais alto trono e ao Cordeiro, seja a honra,
a glória, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos. Tua palavra diz que Tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, do Deus Todo-Poderoso. E nós exaltamos ao Teu nome e declaramos, Senhor, a Tua santidade. E professamos, Senhor, a Tua santidade, Pai, nesta tarde. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar com cada um de nós. Que os nossos ouvidos, Senhor, estejam abertos para ouvir a Tua voz. Que os nossos olhos estejam abertos para Te ver. Que o nosso coração haja, Senhor, o selo do Teu Espírito, para que a Tua palavra, ao entrar nos nossos ouvidos, possa descer ao nosso coração e possamos ser obedientes a ela, de maneira que possamos abrir mão, Senhor, de tudo aquilo que tem impedido, de tudo que tem estado à frente dos nossos olhos, tirando a nossa atenção de Ti, em nome de Jesus. Que não tenhamos, Senhor, inveja dos malfeitores, daqueles que praticam iniquidade, porque prosperam iniquamente, porque têm conquistado bens, mas têm perdido, Senhor, a eternidade. Que nós possamos, Senhor, nesta tarde, a Tua palavra possa falar conosco, e que possamos entregar as nossas vidas de maneira que possamos passar a eternidade com o Senhor. Que pessoas possam ouvir e encontrar a salvação diante de Ti. E que a Tua palavra seja, Senhor, como a espada de 2 gumes, ao ponto de penetrar, Senhor, alma e espírito, separar juntas e medulas, para que estejamos ainda mais na Tua presença, e que o temor do Senhor possa estar em nossos corações, sabendo que a Tua palavra se cumprirá em cada um de nós. É no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos desde já, Senhor, pela palavra que será ministrada agora e por esta tarde. Que o Senhor venha entrar com providência na vida de cada um, porque o Senhor conhece a cada um de nós. É no nome santo de Jesus que oramos, mais uma vez agradecidos a Ti. Amém. Evangelho que não confronta o pecado não pode ser chamado de evangelho. Programa Evangelho Genuíno. Aleluia. Glórias a Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Então, meus irmãos, vamos dar continuidade. Eu parei um pouquinho falando sobre o arrependimento. Eu queria me corrigir de sábado passado. Sábado passado eu li um versículo de Atos 2, 38 e 40, onde eu falei errado. Eu falei ali no momento onde está escrito remissão, eu falei ressurreição. Então eu queria me corrigir. Ele falou, o versículo diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Eu falei para a ressurreição dos vossos pecados, né? Então eu peço perdão aos irmãos por ter lido a palavra de Deus erroneamente, né? Erroneamente. Então fica aí a minha correção. Mas voltando ao evangelho dos evangelhos, não é o evangelho dos evangélicos, eu até postei algumas coisas nessa semana, alguns vídeos que são terríveis, né? Uma pessoa pedindo dinheiro de uma maneira brutal, né? Brutal. É a Igreja Universal. É que eu nem considero igreja aquilo, né? Nem a igreja. Aquilo é terrível, terrível. Não só ela, como outras aí, mas é terrível, né? Então, são cultos que honram mais a Nadab e a Abiú do que a Cristo. Eu coloquei, né? Não há temor de Deus diante de seus olhos, conforme Paulo diz em Romanos 3,18. Então, ultimamente, realmente o evangelho tem sido tão banalizado que causa espanto, meu irmão. Espanto até os incrédulos, até as pessoas que não conhecem. As orações são uma vergonha. As orações são: Senhor, eu declaro vitória, declaro bênçãos, ordeno, mando, tá chegando a bênção, recebe aí. Quem sacrifica
recebe 10 vezes mais. E o sacrifício, óbvio, já falei aqui, inclusive falo, é sempre dinheiro, é barganha, O cara fala pra você dar 100 que você vai receber 1.000, e aí aquela conversa, tá amarrado, tá chegando, levanta a mão direita para receber, levanta as duas mãos, dá glória a Deus, cutuca o irmão do lado, levanta... Ah, meu irmão, é só essas coisas, já foi liberado a sua bênção. Isso não tem nada a ver com o evangelho, nada a ver com o evangelho. Então ficamos tão egocêntricos que somos capazes de marcar agenda por Espírito Santo. Então, segunda-feira vai acontecer aquilo, terça aquilo outro, quarta aquilo da outro. Mas você vai falar assim para mim, mas meu irmão, meu Deus não pode falar que ia acontecer? Pode falar sim, meu irmão. Pode falar. Ele pode falar, ele pode não falar nada, ele pode demonstrar, mas não dessa maneira. Não dessa maneira. A maneira de Deus continua sendo da mesma maneira. Nadab e Abiú foram fulminados porque não cumpriram a maneira de Deus. E aí eu pergunto para vocês, é segunda daquilo, terça daquilo outro, da vitória, quarta não sei o que lá, quinta, e aí as pessoas vão pro jejum. Aí o jejum, Carlos, o cara fala, então, nós estamos de jejum, 41 dias de jejum, mas o quê? Sem Coca-Cola, sem café, sem doce. Isso não é jejum, filho. Isso pode ser regime, abstinência de alguma coisa, sem televisão, sem internet. 40 dias sem... Isso não é jejum, meu irmão. Você pode ser um propósito, alguma coisa. Jejum é você ficar sem beber e sem comer. Isso é jejum. Então não existe mais respeito e muito menos temor a Deus. Os tais cristãos têm seguido não o exemplo de Jesus, mas o exemplo do filho de Arão. Apesar de estarem dentro dos templos, têm oferecido fogo estranho no altar do Senhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo, e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhe ordenara. O que Deus não mandou fazer, meu irmão. Eles usavam para os seus proveitos, o seu próprio proveito. Então hoje, infelizmente, nós vemos pessoas buscando a glória para si mesmo, se vangloriando em feitos que seria para honrar a Cristo. Mas o egocentrismo do homem é maior e a sua instituição religiosa é mais importante do que qualquer coisa. A instituição religiosa que não é religiosa, né? Não é religião. E tem que ser exaltada ou até mesmo para uma autoafirmação pessoal. E Deus ainda é exatamente tão santo como ele era no tempo de Nadab e Abiú. E a obrigação daqueles que adoram tratá-lo convenientemente. Que haja um arrependimento, que possamos honrar e glorificar somente Cristo. Pois só ele é digno de toda honra e de toda glória, meu irmão. Nós temos que voltar ao evangelho que povoa o céu. O evangelho dos evangelhos povoa o céu. O evangelho dos evangélicos povoa os templos. Enche templo. Então, voltando, nós falamos da palavra-chave do evangelho, que é o arrependimento. Eu li o texto, o versículo de Paulo, de Pedro, em Atos 2, 38 e 40, né? Quando Lucas narra o que aconteceu em Pentecoste, e essa passagem ilustra o arrependimento no centro da mensagem de Jesus. No centro da mensagem de Jesus. Se inexistir convencimento na mensagem, se não existir o convencimento da mensagem, se não há verdade quanto ao pecado e à culpa, se inexiste fustigação do coração, então o Espírito Santo simplesmente está ausente. Está ausente. Ele simplesmente não está presente nessa pregação onde o homem é exaltado. O fato é o seguinte, eu falei a semana passada e falo novamente. A Igreja de Cristo nunca foi aprovada ou aceita pelo mundo e nunca será. Eu penso em todos os pastores das pregações sem convencimento do pecado, responsáveis pela alma de milhares e milhares de cristãos. Os membros da igreja ficam imersos no pecado e suas iniquidades crucificam Cristo novamente todos os dias. Todos os dias. É tremendamente trágico, meu irmão. Trágico. O que essas pessoas precisam é de uma mensagem vinda de um pastor que não tenha medo de dizer: você pecou contra Cristo. Você pecou contra Deus. Como o salmista diz: somente contra ti pequei. Mas ocorre exatamente ao contrário. As pessoas são em realidade reafirmadas em seus pecados por pastores condescendentes. Ezequiel 13, 22. Ele diz o seguinte sobre esses pastores: com falsidade entristeceste o coração do justo, não havendo eu entristecido,
e fortaleceste as mãos do perverso para não se desviasse do meu e do seu mau caminho e vivesse. Eles não querem que você faça isso, que você se desvie do mau caminho. O profeta aqui está dizendo: vocês entristeceram o justo com pregação frívola e fortaleceram o pecador para pecar ainda mais, sem culpa nenhuma. Vocês lhe deram mentiras sobre a vida eterna. E eu falo para vocês a mesma coisa que falei a semana passada, para vocês não fazerem isso. Vocês estão roubando a vida eterna dessas pessoas. Vocês são ladrão de almas. Melhor, assassino de almas. Vocês prostituíram a graça de Deus. Talvez nem precisamos de uma outra reforma, mas sim de um povo que se diz de Deus, que se convertesse ao único e verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo e da doutrina única dos apóstolos do Cordeiro. Nascer de novo, regenerado, ser imitador de Cristo. Mas o que o evangelho dos evangélicos nos mostra nos dias atuais? Líderes convenientes, coniventes, acomodados e satisfeitos com suas ovelhas. Ovelhas também convenientes, coniventes, acomodadas, ou, por exceção, que não tiveram o devido esclarecimento bíblico. Por exceção, porque a maioria também quer exatamente o que esses falsos apóstolos pregam. Eles querem o que esses caras estão oferecendo. Vida boa. As frases feitas ou frases de efeitos decoradas é para um fim de escape, meu irmão. Deus está vendo. Deus julgará. Não toque no ungido. Certamente Deus julgará. Ou melhor, um julgamento já está em andamento. É só você ver o que tem acontecido. Um julgamento o Senhor tem passado em revista. Carlos, o Senhor tem passado em revista. E então, meu irmão, os obreiros, inclusive os obreiros e ovelhas às quais Deus deu entendimento, ignoraram, rejeitaram o aviso, fizeram-se de desentendidas por medo, violenta coação talvez, ou outros motivos pessoais conforme suas próprias razões, seus próprios pensamentos. Certamente Deus já está passando em revista, julgará, ou um julgamento já está em andamento contra toda a prevaricação, omissão, conveniência e conivência daqueles que deveriam tomar posicionamento e não fizeram. No evangelho dos evangélicos, há uma multidão seguindo falsos ensinos, debaixo de dominadores espirituais, com aquela história do pai apóstolo, pai espiritual, cobertor espiritual, dominadores espirituais, crendo em mentiras, abraçando uma falsa fé, que denominaram de evangelho, usando e abusando do santo nome e a verdade de Jesus Cristo, o Senhor. O apóstolo Paulo diria hoje, estando presente. Mas ele continua dizendo porque a palavra continua viva. E também digo, conforme a mesma palavra, sejam anátemas, malditas essas pregações e ensinos, sejam amaldiçoados. A reforma protestante foi desencadeada dentro do catolicismo romano. Ou seja, se eles, que são considerados idólatras e contra a verdade bíblica, reagiram indignados, os que se dizem evangélicos e conhecedores da verdade de Cristo, como se posicionam diante dessas blasfêmias evangélicas? Como você se posiciona, meu irmão? Você é conivente com tudo isso? Certamente os apóstolos de Cristo jamais entrariam e participariam dessas congregações. E eles, sim, são considerados e denominados como sustentadores da doutrina de Cristo. E nós? E nós somos? Quem devemos seguir? Há uma palavra de Deus que está clamando e chamando para olhar para ela, meditar nela, questionar os mentirosos, sair de onde há corrupção e espíritos enganadores. Isso é o que a Bíblia diz para fazer. Silêncio é para covardes e adoradores de homens e demônios. Porquanto, mesmo com toda essa multidão de pregadores e doutrinadores, cuja base espiritual é o dinheiro, é a ganância, os seguidores continuam estranhamente dando glórias a Deus e amém. Da mesma maneira, homens sem Deus que usam o nome de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, usam e abusam corrompendo a verdade descaradamente. O povo parece
dominado, enfeitiçado, dizendo sim, 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 somos seus escravos, não conheceram o Evangelho da Graça ainda. Paulo diz que o dia do juízo logo virá, e por essa razão devemos pregar o Evangelho com ainda mais convicção com o aproximar desse dia. Devemos reprovar e repreender e fazê-lo com longanimidade e amor. Em verdade, chega o dia quando todo pastor estará diante do Senhor e dará contas de tudo que pregou. Eu coloquei pastor, mas não é só pastor que vai dar conta. Não é só pastor. É todo aquele que tem a oportunidade de falar da palavra de Deus. Todo aquele que tem a oportunidade de falar da palavra de Deus e não fala como se deve. Não importa se é pastor, presbítero, evangelista, qualquer um. Você está diante de uma pessoa que você vai falar da palavra de Deus, você tem que falar com responsabilidade. Vários bons irmãos permanecem de formas variadas em comunhão com aqueles que estão minando o Evangelho e falam da sua própria conduta como se fora o caminho amável que o Senhor aprovara na sua volta. Não conseguimos entendê-los. São pessoas que gostam da bajulação do Evangelho. A pregação de Pedro em Pentecostes, como nós lemos, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Salvai-vos dessa geração perversa. Teria ele entristecido o coração do justo? Fortaleceu a mão do perverso? Ou será que trouxe uma palavra sem medo, sem comércio e sem bajulação? Convincente sobre a unção santa. O fato é que Pedro não estava interessado em ofender a multidão no Pentecostes. Seu único propósito era mostrar-lhes a verdade. E quando o Espírito Santo revela a verdade, ele convence. Ele vai ao fundo, ele expõe a raiz de todas as áreas do coração. É triste, mas isso não está acontecendo em muitas igrejas nos dias de hoje. Não só não está presente o Espírito Santo nessas igrejas, como também não é bem-vindo lá. O Espírito Santo não é bem-vindo naquele lugar. Eu parei, meu irmão, a semana passada, nesse resumo que eu fiz. E segundo Jesus, ninguém pode ser liberto do pecado. Ninguém é confrontado com a verdade sem a presença e o poder convincentes do Espírito Santo. E eu pergunto, será que é nesse ambiente que o Espírito Santo age? Será? No item 3, a Igreja de Jesus é onde se pode ouvir uma mensagem dura e perturbadora. Imagine essa cena, com Jesus falando aos seus seguidores, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àqueles que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Isso está em João 6, de 58 a 61. Note que Cristo estava falando a cristãos, a crentes naquele momento. Qual foi o duro discurso ao qual reagiram? Foi, vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue, caso contrário não terão vida em si. A minha carne é o pão, e o meu sangue é a bebida, e a vida eterna vem unicamente consumindo-os. Não há outro modo. A morte gera vida, meu irmão. Jesus Cristo disse, conforme está escrito em João 14,6, que Ele é a própria vida. Essas palavras de Cristo soam muito dura para os incrédulos e até mesmo para alguns ditos cristãos. Parece ser uma revelação que o mundo não aceitou e não compreendeu. Ontem, em casa, à tarde, o Senhor me deu uma palavra, eu até compartilhei com a minha esposa, eu postei, porque eu até entrei na internet para saber se havia alguém que tivesse usado isso. Não achei, mas também se tivesse achado eu falaria do mesmo modo. Eu não tenho problema de colocar frases que são edificantes. Eu prefiro do que colocar coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Mas o que o mundo não compreendeu? O mundo só encontra a vida pela dor da agonia e a morte. Seu sofrimento é a viagem até a pureza e a morte é a parteira da existência eterna. É a parteira da existência eterna. Aí você vai começar a compreender aquilo que Jesus passou.
O mundo só encontra a vida pela dor da agonia e a morte. Seu sofrimento é a viagem até a pureza, e a morte é a parteira da existência eterna. Isso explodiu no meu coração. É totalmente diferente do que esses falsos pastores apóstolos pregam. A vida boa. Nós falamos em morrer para o mundo. Eu vejo pessoas falando assim, eu sou capaz de morrer por Cristo. Nós somos hipócritas. Você que diz que é capaz de morrer por Cristo, como eu digo, nós não morremos nem para o mundo. Esse mundo nos cativa. Nem para esse mundo nós morremos. Nós temos falado que temos capacidade de morrer por Cristo. Que o Espírito de Cristo nos dê a compreensão que a dor, a agonia, o sofrimento e a morte de Jesus gerou em nós vida, cumprindo assim sua promessa de vida eterna. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Que nem o apóstolo João diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 25. Agora o evangelho amistoso com os pecadores diz, você não pode pregar uma coisa assim. O pecador nunca vai entender isso. Beber sangue e comer carne, eles vão pensar que somos canibais. Temos de mudar as palavras para torná-las mais aceitáveis, mais palatáveis, mais agradáveis. Caso contrário, isso vai ofender as pessoas, especialmente os não crentes. Na verdadeira igreja de Cristo haverá palavras ofensivas? Haverá. E como haverá? Nessa igreja você ouvirá uma mensagem de boas novas, um evangelho de amor, misericórdia, graça e longanimidade. Mas na igreja de Cristo há também mensagens que não se ousa falsificar, e essas mensagens incluem a pregação do sangue da cruz de Cristo. Jesus viu que as pessoas se chocaram com suas palavras. Então Jesus pergunta a elas, basicamente, eu ofendi o seu raciocínio? Vocês ficaram incomodados por lhes dizer a verdade? Então afirma, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João 6,63. Ele deixa claríssimo exatamente isso. Que os ofende é que traz vida. O que ofende a nós é o que traz vida para nós. Como seus seguidores responderam, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. João 6,66. E assim vai acontecer. Se você pregar o evangelho na sua igreja, com certeza muitos vão te abandonar, vão sair de lá. Não vão ficar. Mas o que ficarem, há esperança da eternidade na vida deles. O que Jesus está dizendo sobre o seu evangelho aqui? Em termos simples, ele está declarando que a mensagem do seu sangue e da cruz é ofensiva. É ofensiva. Contudo, é o único evangelho que leva à vida eterna. Mesmo assim, alguns não o aceitarão. No versículo 64 diz, contudo há descrentes entre vós. A palavra de Jesus aqui estão sendo sonegadas em muitas igrejas hoje em dia. E é incrível, mas algumas igrejas removeram qualquer referência ao sangue de Cristo nos cultos. Os pastores não o mencionam nos sermões. Os hinos sobre o sangue foram removidos da igreja. É tudo considerado muito ofensivo. Apenas a ceia, ou alguns que gostam de falar Santa Ceia, aí não, né? O sangue não pode ser tirado porque... Qual que é o dia que mais lota as igrejas, Carnão? Quando tem a ceia, ou a Santa Ceia. É o melhor. Isso então não pode ser tirado. Eu não quero falar que isso é usado para arrecadação, porque eu estaria sendo muito grosso. Mas isso não é tirado. Esse sangue, que é o suco, que é gostoso de tomar, que está tudo mais, isso não vai ser tirado. Mas a palavra, a carne e o sangue, a palavra, não os gestos. Até porque se você lê o que o apóstolo Paulo fala lá, é por isso que entre vós há muitos fracos e doentes. Mas Jesus avisa, não importa o quanto as minhas palavras possam parecer ofensivas, vocês não a podem mudar. Vocês não podem omitir, porque é nelas que tem vida. São elas que falam de vida eterna. As minhas palavras produzem vida, disse Jesus. Se vocês querem vida, vocês têm de consumi-las como o alimento ou bebida para torná-las a essência de cada fibra do nosso ser. Portanto, não devem amaciar o que eu disse. Se removerem o sangue e a cruz de minha pregação, estarão amputando a única esperança de vida eterna daqueles que o buscam. É isso a mensagem que Cristo está nos falando. A mensagem de salvação pelo sangue só pode ser compreendida através do Espírito.
mas ela tem de ser pregada mesmo se for mal compreendida. Então mantenham a ousadia e preguem o meu evangelho, disse Jesus. Não importa qual seja a receptividade que terão, é a única palavra que salva. Temos que pregar o evangelho dos evangelhos e não dos evangélicos. Vemos uma cena similar em Mateus, no capítulo 13, versículo 54. Chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga e escandalizavam-se nele. Mesmo o círculo íntimo de discípulos de Jesus foi a ele dizendo que a sua mensagem era ofensiva. Sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Mateus 15, 12. E nessa cena não foi o povo que foi ofendido, foram os líderes religiosos. Aparentemente as multidões recebiam o que Jesus dizia, mas os pastores ficaram horrorizados. Se pertencemos à Igreja de Cristo, vamos ouvir mensagens fortes de convencimento que ofenderão a nossa carne. Se você está na Igreja de Jesus, então mensagens duras estarão vindo do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito grita em nós contra tudo o que pensamos, dizemos ou fazemos e que seja da carne. Jesus diz, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15, 19. E o sinal de qualquer verdadeiro seguidor de Jesus é que ele se rende a toda a palavra de Cristo. O servo, o escravo, o doulos de Cristo, ama a repreensão por causa daquilo que ela produz em seu coração. Ele vê a transformação que ela traz e sabe que é a vida para ele. No fundo, é também por isso que o pecador vai à casa de Deus. Não é só para ser contado como um a mais num grande grupo. É para ser achado por Deus, porque no coração ele sabe que está perdido. Sua alma não descansa, e ele passou muitas longas noites em claro. Ele quer respostas, verdade, mudança real, pois sente que está destinado ao inferno. E não precisa que um cristão, ou um ministro, ou um pastor, ou um apóstolo diga que ele está bem, não precisa de bajulação. Porque o Espírito Santo vai falar com ele. É claro que se esse pecador ouvir o Evangelho de Cristo, poderá ser ofendido por ele. Pode ficar bravo e sair batendo os pés, mas não esquecerá o que ouviu. E o Espírito Santo usará isso para lhe revelar a verdade. Todos nós aprendemos que Cristo é a pedra fundamental da sua igreja. Paulo diz que essa pedra é uma rocha de escândalo. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Pedro também chama Jesus de rocha de ofensa. Pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. A primeira carta de Pedro, do capítulo 2, do 7 ao 8. Pedro poderia lhe dizer, por experiência própria, o que acontece quando se tenta abolir a mensagem da cruz. Ele se ofendeu quando Jesus previu sua morte aos discípulos. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mateus 16, 22. Mas Jesus responde com palavras agudas. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Nós vimos um exemplo claro de como Satanás pode induzir ao erro até mesmo um pastor piedoso que ame a Cristo. E pode apostar que Pedro nunca esqueceu as palavras de Jesus, do Mestre. Igualmente hoje, todo ministro e todo crente deve guardar a advertência de Cristo. A minha cruz e o meu sangue pode te ofender, mas se você tem vergonha da minha mensagem, ou se tentar amaciá-la, então você é uma ofensa a mim. Você não representa a minha palavra ou a minha igreja. Palavras que soam pesadas em nossa alma. Como você acha que Jesus começaria uma igreja? Será que seria com marketing, Carlos? Com cartaz no poste dizendo desfaça macumbaria, feitiçaria. Atenção, aqui ao Filho de Deus. Quem quer milagres? Quem quer a resolução dos seus problemas financeiros e etc. Será que seria dessa maneira? Não. Ele mostrou nos evangelhos como tem que acontecer. A primeira coisa que Cristo faria seria ir chorando por toda a cidade. As Escrituras dizem, quando ia chegando vendo a cidade, Jerusalém, chorou e dizia, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz,
mas isso está agora oculto aos teus olhos. Lucas 19:41. O que fez Jesus chorar? Começou com uma caminhada que fez pela cidade e que lhe partiu o coração. Ele foi batido pela dor que sentiu vendo os assim chamados religiosos não tendo paz. Eram pessoas que rejeitaram a verdade em favor de fábulas e agora seguiam uma forma morta de religião. Eram ovelhas sem pastores reais. Não estou aqui para julgar pastor nenhum, meu irmão. Até porque é eles que darão conta de suas ovelhas. As palavras de Jesus me causam muito temor, em Mateus 18, versículos 6 e 7. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. Algumas versões por causa dos escândalos. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles por meio de quem elas aconteçam. Isso tem que fazer nós tremer, para quem acredita na palavra. Por isso, eu peço a Deus que Ele tenha misericórdia na minha vida, que eu nunca negocie o Evangelho. Mas quero perguntar a todos que estão ouvindo essa mensagem, você consegue imaginar pastores dos dias atuais, em meio à sua cidade, chorar por ela? Como é diferente a imagem que Jesus nos dá em relação a tantos projetistas e planejadores construindo igrejas atualmente. Hoje a grande maioria se regozijam em conquistas e não em almas. No que representa o ministério dele em quantidade e não em glorificar a Deus. Eles vão de porta em porta pesquisando as pessoas, perguntando o que querem numa igreja. Quanto tempo deve durar o sermão? Em tua opinião? Quantos minutos? E tem que ser o menor possível. Jesus testemunhou um esquema assim em seus dias. Isso fez com que Jesus se irasse. Ao caminhar pelo templo, viu mesas de cambistas, ministros que mercantilizavam as coisas de Deus. Não havia oração real, não havia temor do Senhor, e Cristo chorou por tudo isso, clamando, está escrito: a minha casa será casa de oração, mas vós a transformaste em covil de salteadores, de ladrões. Olha que interessante. Lucas 19:46 e os outros também, como Mateus, como Marcos, a palavra está escrita: a minha casa será casa de oração, a casa de Jesus. Onde nós falamos que Ele está presente, é casa de oração. Mas vocês transformaram em covil de salteadores. E eu lhe pergunto, Jesus iria chorar pelo que vemos na igreja hoje? A igreja hoje é casa de oração ou é um comércio gospel? Ele iria encontrar pastores angustiando pelas almas perdidas? Ou encontraria lucrando com coisas que são santas aos olhos de Deus? Cristo iria encontrar o seu povo orando? Ou os veria ocupados em negociações e programas, se concentrando nos seus próprios interesses? Olhando para nós. Olha para nós mesmos. Depois de Jesus ter havido andado pelas nossas igrejas, esquece as cartas de Apocalipse para as 7 igrejas. Será que ele iria elogiar o seu povo? Ele elogiaria eu e você? Ou eu iria trazer essa advertência? Vocês estão cegos aos tempos. O juízo está às portas, mas vocês mais do que nunca se assemelham ao mundo. Será que seria essa a advertência que Jesus traria a nós? Por que não estão orando? Me buscando para terem força e sabedoria para remir o tempo. Queira Deus que nós nunca amaciemos o seu evangelho. Se você tem um pastor que prega o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, eu insisto em você, encorajo e ore por ele. Agradeça ao Senhor porque o pastor ele foi designado, não conta com pregadores personalistas da prateleira de cima, para trazer multidões, usando estratégias de marketing, cantores gospels conhecidos para dar autógrafos. E seja grato por ser permitida a presença do Espírito Santo operar sua obra real no seu meio. Quando o Evangelho de Jesus Cristo é pregado com convencimento, os céus se abrem e os demônios fogem. Hoje sabemos que a graça está disponível a todos os homens. Sabemos dos gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo, mas devemos saber também que a graça não foi banalizada por Deus, como alguns dizem. Nós vemos Tito, no capítulo 2, versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens.
Só que não para no versículo 11, apenas como gostam os liberais da graça. Ele continua no versículo 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende, e também com toda autoridade, ninguém te despreze. Não para só que a graça está disponível a todos os homens. A graça, ela não tem preço nenhum. Mas há um amor nessa graça irresistível. Se não for completo desta maneira, a graça não te serviu de nada. A graça não veio te libertar para o mundo, mas te libertar do mundo para Deus. Vemos isso em Efésios também. Temos a necessidade de matar um pouco mais o nosso ego. Quantas vezes nos achamos justo e correto de acordo com as nossas práticas? Pensamos ser mais merecedores de algo do que outra pessoa. É muito bom quando essa resposta é positiva, pois achamos estar andando retamente nos caminhos do Senhor. Isso infla bastante o ego e achamos que nos dá direito de julgar e condenar algum erro. Sinto-me tão justo que sou capaz de julgar o homossexualismo ou a corrupção da igreja ou de um governo qualquer. Isso é perfeito para o meu orgulho. O problema é quando olho para mim e eu mesmo caio em um erro que eu mesmo condenei em outras pessoas. Para onde vai minha justiça? Como poderei chegar a Deus e pedir ou exigir algo que não sou mais tão reto quanto pensava ser? Nesse momento é que cai toda a máscara, orgulho e prepotência. Nesse momento olhamos para nós mesmos e dizemos, quem sabe se eu fosse mais humilde, teria mais cuidado para não cair. Com isso vem a culpa, o remorso, e o arrependimento fica por último. Depois do meu erro, como posso falar contra esses pecados, que condena tanto nos outros? A verdade é que esquecemos quase sempre que viemos do mesmo mundo no qual eles vivem. Esqueci que a minha natureza produz os pensamentos mais perversos e que, se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui. Por isso tento me denominar justo de acordo com as obras que pratico. Por isso meu orgulho infla e me cega a tal ponto que não enxergo o quão injusto eu sou. Eu sou um miserável que foi constrangido pelo amor de Deus que está em Cristo Jesus, a ponto de ser atraído por Ele. Ele me tornou um nada, para que Ele fosse tudo em mim. Sou amado por Ele para que esse amor seja expressado em tudo que eu fizer. Eu fui criado, escolhido, atraído, justificado, capacitado e santificado por Ele e para Ele. E isso quebra qualquer forma do meu orgulho desenvolver e me traz ao verdadeiro arrependimento. Isso é o Evangelho. É isso que falta para mim, é isso que falta para a igreja, o Evangelho que nos faz rasgar a alma. Não é por obras nem por contribuição e muito menos por merecer, é porque Ele quer. A justificação vem por Ele e sem isso eu seria apenas um condenado. E o que fazer com esse mundo caído e cegado por Satanás? Pregar a verdade, pois sabemos que este mundo se contaminará cada vez mais. Por isso temos que estar em oração para que nós mesmos não nos tornemos como eles e percamos a maravilhosa graça que nos é dada pela pregação do Evangelho da Graça. O amor de Cristo através de um alto preço pago na cruz. E eu quero encerrar. A semana passada eu encerrei lendo Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. E eu convido você a olhar para Ele. Ele te convida a olhar para Ele. Mas o Evangelho dos Evangelhos mostra algo maravilhoso. Jesus Cristo. O verdadeiro Evangelho nos aponta um seguro refúgio para os pecadores que odeiam seus pecados. Pecadores que querem voltar a ser amigos de Deus e pecadores que querem se reconciliarem com Deus, o Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Juntos, eu como vocês possamos continuar afeiçoados em Cristo. E você que não o conhece possa realmente conhecê-lo. Que através desta palavra o Senhor possa fortalecer as mãos fracas e os joelhos trôpegos. Como diz o escritor de Hebreus 12, 13. Por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos novos para os pés, para que não se extravie.
o que é manco antes seja curado. O Senhor nesta tarde diz ao seu coração temeroso: não temais. Se é esse o temor que permanece em você, de que você não tem a fé verdadeira, considere que o Senhor tem convencido você de seu estado arruinado por natureza, da insuficiência de suas melhores realizações para ajudar ou salvar você. E o Evangelho de Deus, tem revelado seu querido Filho Jesus Cristo em você, como único remédio, a cidade de refúgio para onde um pecador que perece deve fugir, onde unicamente a alma estará segura. Eu pergunto para você nessa tarde: você fugiu para Cristo agora? Ou não? Se não fugiu, vá. Além do refúgio, algum refúgio nós procuramos compreender, ou a sua alma certamente tem. Nós precisamos de um refúgio. Alguns em drogas, sexo, mentiras, bebidas, cigarros, pornografias, TV, gastanças, glutonaria. Seu refúgio é comer, jogar, internet, eu não sei. Arrumamos refúgios para sobreviver. Ou eu e você não poderia ter paz quanto aos seus perseguidores. Precisamos criar escapes das maldições da lei justa de Deus que se interpõe em seu livro contra os pecadores, de sua estrita justiça que é contra os infratores da lei, contra o diabo, do poder da morte e da temerosa tempestade da ira vingativa de Deus, que em fogo e enxofre, um vento tempestuoso cairá sobre os ímpios no terrível dia do Senhor que se aproxima. Não há alma que esteja convencida de seu perigo nesses aspectos, senão a que vê que precisa de um refúgio, e paz na consciência. Para algum refúgio a alma corre. Para algum refúgio a alma corre. E sobre os refúgios para os pecadores, há apenas dois: eles mesmos, e o que o Evangelho dos evangélicos oferecem, o homem ao seu próprio Deus. E o outro é Jesus Cristo, que é o que os evangelhos oferecem: a própria obediência do homem ou a obediência do Filho de Deus. Qual é o refúgio que você, pecador, prefere? O refúgio em você mesmo, ele tem duas partes: o arrependimento proposital e o desempenho religioso. O arrependimento programado não te salva. Quanto ao primeiro propósito, alterar os seus caminhos ou para o seu Senhor ter misericórdia de mim e programar o seu arrependimento. Isso é farisaico. Isso é você estar confiante nas suas boas intenções, nas suas esmolas e nas suas obras. Isso é um descanso perigoso. Mas o eu, a própria obediência do homem, ambas as suas partes, é um refúgio de mentiras, um enganador, um refúgio ilusório. E a tempestade da ira de Deus transbordará nesse esconderijo, nesse refúgio, e varrerá as almas infelizes que forem ali encontradas para o abismo da miséria eterna e sem fim. Existe apenas um refúgio. E eu convido você, nessa tarde, a vir nesse refúgio. O verdadeiro, o refúgio para os pecadores, e que é Cristo, a pessoa e a obediência do Filho de Deus. Este é um refúgio provido por Deus, e a partir de sua revelação no Evangelho, um seguro, um certo, um completo, um glorioso, um refúgio eterno. E dentro dele todo pecador que vê sua necessidade de Jesus Cristo corre e clama. A alma dele clama: ó, diz essa alma, eu não seria encontrado fora de Cristo nem se houvesse outros 1000 mundos. E se este é o seu caso, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem fugido para Cristo como refúgio e foi colocado nele como seu esconderijo. Onde você está e estará para sempre a salvo, e salvo da ira vindoura. Como diz o salmista no Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: meu refúgio é meu baluarte, Deus meu, em quem confio. É nele. E o desejo de sua alma por Cristo, o movimento de sua alma até é para ele, como seu lugar de descanso. É a verdadeira fé, a fé no poder de Deus, a fé dos seus eleitos, a fé preciosa. Tenha você a certeza disto ou não. Uma coisa é ter a verdadeira fé, e outra coisa é saber que a fé que temos é verdadeira e salvífica. O qual evangelho você tem escutado? Paulo diz em Romanos 10, mas nem todos têm obedecido ao evangelho.
Pois Isaías diz: o Senhor quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, meu irmão. Ao passo que se a sua alma olha, se ela vem, se ela foge como um pecador arruinado para grande Salvador, ele nunca lançará fora tal alma, mas certamente a salvará completamente. E não há procura. Ida, fuga para Cristo que seja errada, não importa o que surgirá Satanás e a sua incredulidade. Se a alma olha, ela vai e ela foge para Cristo. Somente Cristo é a nossa esperança de refúgio. E eu tenho que encerrar. E eu quero que você fique com essa palavra. Somente Cristo é a nossa esperança de refúgio. No mesmo Salmo 91, no versículo 3 e 4, diz que Ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro, a sua verdadeira e pavis e escudo. Fique com essa palavra, meu irmão. E Jesus está dizendo a nós, novamente: venha, o seu refúgio é em mim. O seu refúgio é em mim. Fique na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estouramos o tempo, agradeço ao Dé pela paciência. Fique na paz, meu irmão. Fique com Cristo. Eu sou do meu amado. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que eu te agradeço de todo o coração por me amares tanto, apesar de meus erros constantes. Por favor, Senhor, continua nos chamando com tua palavra, para que nós sejamos por ti abraçados com o teu perdão. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão em nossas vidas. Nós te adoramos, Jesus. Nós te bendizemos porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem nos maravilhado. O Senhor tem nos maravilhados. Nós te adoramos. Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.